Graça e paz, irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei a hora que você estará assistindo esse vídeo, mas eu sei que você será abençoado. Nós queremos ler aqui para você o Salmo de número 24. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Você é do Senhor. Sua vida pertence ao Senhor. Lembre-se que o Senhor está acima de todas as coisas, inclusive acima aí também dos nossos problemas, dificuldades e lutas. Ele está no controle de tudo. E eu convido você então, nessa certeza e convicção, está adorando o Senhor nesse momento. Vamos orar? Soberano Deus, amado Pai, te damos graças a Deus por esse momento em que nós agora, Deus, nos juntamos em oração e adoração ao Senhor, mesmo distantes, mas juntos por meio de Jesus e do seu Santo Espírito. Ó Pai, nós oramos apresentando o teu povo, a tua igreja, rogando ao Senhor que abençoe poderosamente as nossas vidas, Senhor. Abençoe os irmãos que estão em suas casas. Proteja, ó Deus, a nossa cidade, a nossa nação. Muda, ó Deus, esse quadro. Ó Deus, purifica e restaura, ó Deus, aqui a vida, Deus, daqueles que estão doentes, ó Deus, e preserva os teus filhos, o teu povo. Guarda, ó Deus, as nossas famílias, no nome de Jesus. Amém e amém. Ainda nessa certeza do cuidado de Deus, eu quero ler para vocês o Salmo de número 23. O Salmo que fala muito ao meu coração, o Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me conduz a lagos de águas serenas. Ele restaura a minha alma, me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Se ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Nessa ideia então de que nós estamos habitando a casa do Senhor, não um templo, mas por meio do seu Santo Espírito nós somos casa do Senhor. Nós vamos adorar o Senhor nesse momento. Eu convido você, mesmo em casa, a estar adorando o Senhor. Graça e a paz a todos, os irmãos que estão em casa. Mais uma vez nós estamos numa situação complicada, cultuando de forma remota. Queremos deixar o nosso abraço a cada irmão, né? Nós vamos começar o nosso louvor aqui cantando uma canção maravilhosa da harpa cristã, que o refrão diz o seguinte: porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma, não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Então que os irmãos jamais possam perder a calma e a confiança em Cristo Jesus, a nossa rocha. Os momentos são difíceis, são dramáticos, mas nós temos a esperança de que Cristo tem o melhor para nossas vidas. Amém? Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus
as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verá, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Que te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Oh, não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, e para o seu, para o seu, para o seu louvor. Criou os céus, criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu.
Preciso de riquezas para te adorar nesse momento onde nós somos privados até da nossa liberdade de ir e vir. A gente percebe que pouco dinheiro pode fazer, né? Quando alguém querido está no leito de TI, em estado terminal, o dinheiro também pode fazer muito pouco, e nós precisamos, sobretudo, aprender a agradecer a Deus em todos os momentos da nossa vida. Muitas vezes nós temos o hábito de agradecer somente quando estamos vivendo momentos de bonanças, de bênçãos, de fartura. Mas nesses momentos difíceis também nós temos que ter o espírito, nossa alma e nosso coração grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito, porque acima de tudo Ele já deu o nosso melhor para nós, que foi Jesus ter vindo nessa terra e se entregado por nós, pelos nossos pecados. Amém? Eu quero te agradecer.
agradecer, Senhor, mesmo que de modo remoto, não tendo os irmãos aqui na Tua casa nesse instante. Nós queremos te agradecer porque temos ainda assim a oportunidade de Te louvar, de Te adorar, de entregar louvores diante de Ti. Que o Senhor possa tomar, Pai, tudo que nós temos vivido nesses dias, todas essas dificuldades, as pessoas que estão precisando de leito de UTI não podem ter acesso, ó Deus, as pessoas que têm familiares que estão passando por problemas de saúde derivados da Covid, Deus, que o Senhor possa estar cuidando e guardando essas pessoas, poupando, se possível, se for a Tua vontade, Jesus. Toma a vida de cada um, toma a vida da Tua igreja, que os irmãos não se desanimem, não se desmotivem de Te buscar, Pai, a cada dia, Jesus. Te agradecemos por tudo. Amém. Continuando no nosso culto, irmãos, nós vamos agora ler a palavra de Deus. Nós vamos abrir a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 13. O livro, então, é o livro de 1 Pedro, capítulo 3, de 13 a 17. Amém? 1 Pedro 3, de 13 a 17. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos no bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que venha padecer fazendo bem, se a vontade de Deus assim quer, do que fazendo mal. Vamos orar? Soberano Deus, eu quero nesse momento apresentar a minha vida, a vida dos meus irmãos, que o Senhor esteja com cada um deles, os fortalecendo nesses dias, Senhor. Não deixe que o medo venha reinar em nossos corações, mas sim que a confiança, Deus, em Ti. Ó Deus, fortaleça a nossa fé, fortaleça, ó Deus, os nossos joelhos, nos ajude, ó Deus, aqui em nossas peregrinações neste mundo, que sejamos, ó Deus, semelhantes a Cristo, ó Pai, e nos enche com Teu Santo Espírito. Guarda-nos, ó Deus, que a Tua palavra agora abençoe os nossos corações, que o Senhor esteja visitando cada um dos nossos irmãos, cuidando, restaurando a saúde daqueles que estão enfermos. Mais uma vez oramos por nossa cidade, pedimos ao Senhor que o Senhor esteja curando aqueles que estão com Covid e cuidando daqueles que estão internados, Senhor. Abençoe-nos, ó Deus, agora na proclamação da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amados, nós vemos agora, nesses dias, muitas coisas se multiplicando contra o Evangelho, contra a palavra de Deus. Recentemente, a Amazon retirou ali do seu catálogo de livros alguns livros que falam contra as ideias hoje proferidas e pregadas por aqueles que são contrários à palavra de Deus, como ideologia de gênero, casamento gay. Então, nós percebemos que hoje há uma perseguição nesse contexto. Recentemente, o pastor Luiz Sangaião teve a sua página retirada da Wikipedia, também por ser um pastor, um homem conservador. Também esses dias o ator daquele filme Deus Não Está Morto 3, aquele ator que fazia o Hércules, né, também teve o seu perfil do Facebook excluído, porque ele é um cristão que profere sua fé em Jesus, em Deus, e nega, por exemplo, o ateísmo. Então nós percebemos que cada vez mais os valores cristãos estão na berlinda. Nós vemos igrejas se enchendo de coisas, ensinamentos que são contrários à palavra de Deus, como casamento gay, como pastoras, e isso vai na contramão da palavra do Senhor. Nós vemos a sexualização infantil, nós vemos um processo de perseguição aqui aos cristãos. Nós vemos cada vez mais séries na TV convidando os adolescentes, as crianças a conhecerem o homossexualismo.
nós vemos na TV, nas ruas, o nudismo tomando conta. Então há uma banalização da família, ou do sexo, das ações da família. Isso tudo nesse contexto em que nós estamos. Assim, nós vivemos num tempo de igrejas sendo perseguidas, de igrejas sendo colocadas como culpadas pela transmissão da Covid. Nós vemos aí a liberdade sendo perseguida. E o que nós podemos então aprender aqui com Pedro nesta carta? Os cristãos a quem Pedro dirigiu aqui a sua primeira carta, eles passavam também por situação de perseguição. Alguns poderiam até estar sendo processados ali. Na medida então que o cristianismo estava crescendo, Pedro então convida ali os seus ouvintes a se comportarem como cristãos, a viverem de fato aqui uma nova vida em Cristo. Mas em meio às lutas que a igreja vivia ali, Pedro convida aqueles que creem em Cristo e em seu Evangelho a se comportarem como crentes, cheios do seu Santo Espírito, e não se esquecerem jamais de mostrar a esperança que é Jesus. E esse texto é um texto muito maravilhoso. Para mim aqui, a grande ideia é esta, né? Os cristãos podem sofrer por fazer o bem, mas vencem pela submissão a Cristo, pela pregação e pela consciência limpa. É assim que nós vencemos. Então nesse texto nós vemos aqui algumas mensagens. Primeiro, que nós podemos aprender que quando nós fazemos o bem, nós poderemos também sofrer por causa dele. Veja que o verso 12 diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem mal. Então Pedro está declarando no verso 12 que Deus está vendo o que passa na vida daqueles que fazem o bem, mas mesmo fazendo o bem, nós poderemos ainda sofrer. Então se você está pensando em fazer o bem para não sofrer, as Escrituras dizem que nós poderemos sim padecer sofrimentos terríveis, ainda que fazendo o bem. Mas no verso 12 do capítulo 3, Pedro está nos dizendo que Deus cuida daqueles que creram no seu Filho, daqueles que se entregam ao seu Filho e são cheios com o seu Espírito Santo. Deus responde às suas orações. Mas no verso 13, Pedro diz que se você faz o certo, se você faz o bem, mesmo assim você poderá sofrer por causa disso. Aqui então no verso 13, o apóstolo Pedro parece aqui acreditar que normalmente as pessoas tendem a tratar bem quem faz o que é certo. Na maior parte das vezes é assim. Quando você age bem, as pessoas vão te tratar bem, mas ele está dizendo que mesmo assim você poderá sofrer. Mas se lembre, você está sofrendo porque fez o bem. Pedro não faz promessas falsas. Ele não diz faça o bem e você não sofrerá jamais. Ele não diz venha para Cristo e você nunca mais irá sofrer. Ele não afirma isso porque a Escritura não afirma isso. Ele sabe que este mundo está no caos e que há uma forte oposição a tudo que é de Deus neste mundo. E parece que essa oposição ela está reunida agora. Como eu coloquei para os irmãos, nós percebemos que se você começar a falar contra casamento pecaminoso, se você começar a falar sobre homossexualismo, se você começar a falar sobre sexualização infantil, você vai ser perseguido. Vai ser perseguido. Por isso Pedro está advertindo aos irmãos aqui sobre uma possibilidade, uma área real nas nossas vidas. O verso 14 ele diz isso, né? Por amor da justiça, por coisas corretas, os cristãos sinceros poderão padecer, e padeceremos. Mas devemos então
nos alegrar se isso acontecer, porque nós não iremos sofrer por fazer o mal, nós não iremos padecer porque pecamos, nós iremos sofrer porque estamos cumprindo a palavra de Deus, fazendo o bem. Justiça, aqui no verso 14, não é apenas fazer o que é certo para a igreja, mas trazer o que é certo em todo lugar. É fazer e agir contra o pecado e se posicionar contra os erros, talvez contra os erros daqueles que são mais íntimos. Quando nós nos posicionamos contra o pecado, sofremos. Mas Pedro está dizendo aqui que aqueles que seguem a Jesus, que professam a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, eles fazem bem quando sofrerem assim, por promover o bem, por promover a palavra de Deus. Às vezes nós somos perseguidos nas questões de trabalho, de negócios, por agirmos corretamente. Nós precisamos lembrar claramente o que as Escrituras dizem. Quando o apóstolo Paulo escreve lá para Timóteo, ele fala que aqueles que seguem a Jesus certamente irão sofrer. Nós precisamos ter esse entendimento. Ainda podemos não estar sendo presos ou ainda perseguidos aqui, mas há pessoas que estão sendo perseguidas porque declaram que a palavra de Deus, a Bíblia, é verdade. Quando nós olhamos para esse texto, também uma outra questão aqui que nós devemos lidar, uma outra verdade. Quando fazemos o bem, nós devemos ser submissos à pregação do Evangelho. É o que ele diz no verso 14. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. Não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai a Cristo como Senhor. Observe que o verso 15 é uma continuação do verso 14. Pedro está ligando esses dois textos aí. Ele afirma no verso 14 que os cristãos não devem ter medo das pessoas deste mundo, nem se preocupar por causa deles. Há uma tradução que diz que no verso 14: não temam o que eles temem, não temam as suas ameaças. Mas como lidar então com a perseguição, com as ameaças? É o que Pedro fala. Como nós devemos agir? Santifique a Cristo como Senhor. Pedro está nos ordenando aqui a uma decisão na vida. Santificar a Cristo aqui não é tornar aquele que já é santo 100%, mas sim nos santificar. É isso que Pedro está querendo dizer quando ele diz santifica a Cristo. Não é tornar Cristo cada vez mais santo, mas sim entregar a Ele a totalidade do nosso ser, reconhecer Cristo como Senhor, Salvador, sermos cheios do seu Santo Espírito. É uma vida onde Cristo manda, uma vida onde Cristo reina, é uma vida em que Ele é santificado. Por isso que Ele é a razão da nossa esperança. Por isso que nós não podemos deixar de apresentar, de responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É Ele é nossa esperança, Ele habita em nossos corações. Esse texto também diz que fazer o bem nos dá uma consciência limpa, tendo uma boa consciência, para que tudo naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo, porque é melhor que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Pedro finaliza aqui essa sessão dizendo que nós, quando fazemos o bem, quando promovemos o bem, isso vai redundar em uma consciência limpa. Uma das coisas que mais poderia desanimar um cristão era a falta de testemunho dele ali. Nós precisamos compreender que a vida cristã de promoção do bem deve ser buscada constantemente, porque somente aqueles que são aqui construtores do bem nesse mundo, promotores do bem nesse mundo, têm uma consciência limpa. Nós precisamos defender aquilo que é correto, aquilo que a Bíblia diz que é verdadeiro.
nós precisamos condenar o pecado. Porque quando nós fazemos o bem, a nossa consciência é limpa. Pedro nos ensina aqui que nós iremos sofrer, seja por fazer o bem. Nós seremos acusados injustamente, mas Cristo e a sua palavra habitarão plenamente as nossas vidas, ainda que no vale do sofrimento. A palavra de Deus aqui em 1 Pedro 3, de 13 a 17, nos convida a fazer o bem, custe o que custar. Ainda que você seja o único da multidão, levante-se contra o pecado. Não se submeta aqui a essas ideologias erradas, contrárias à palavra de Deus. Os cristãos sofrem e poderão sofrer por fazer o certo, mas os crentes, eles vencem porque eles estão submissos a Cristo e a sua palavra. Pela pregação e pela consciência limpa, nós podemos aqui viver. Que Deus complete a sua palavra em nossos corações, irmãos. Que Deus nos dê aqui dias em que possamos fazer o bem, ainda que o mundo esteja em caos. Vamos orar. Senhor, rogamos a Ti, ó Deus, que nos ajude, ó Deus, mesmo diante aqui das diversas lutas, a mantermos o foco em Cristo Jesus, a vivermos para Ele, por Ele, e a sermos aqui agentes do bem. Abençoe-nos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Um forte abraço.